Ele é pequenininho. Então, passa uma folha. Amém? Já acharam aí? Abacuque. Já achou lá? Está ali. Abacuque 3, versículo 2. Nós vamos ler apenas esse texto. Amém? Bom, olha que visitante aqui, ó. É porque a gente está tão acostumado com ela, né? Que nós não apresentamos a neta da nossa irmã. Amém? Deixa eu te cumprimentar. Oh meu Deus, seja bem-vinda em nome... Seu pastor gosta de abraçar, sabia? É mania do pastor, né? Amém? Eu não vim cumprimentar, mas seja bem-vindo. Amém? Em nome de Jesus. Amo. Amém. Seja bem-vindo. E Tainara, seja bem-vinda. Você quase matou a outra Tainara lá do coração. Mas... Oi? É porque ela já não é visitante mais. É a terceira ou quarta vez que você vem, não é verdade? Tá vendo? O pessoal já não dá nem ficha de visitante mais. Seja bem-vinda, amém? Eu tô com saudade desse aqui, então eu vou sair. E ele não gosta muito desse negócio não, né? Seja bem-vindo, meu querido. Eu tô com saudade de você que você não imagina. Amém. Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor ou não é? Vocês que estão nos visitando, gostou do novo cenário aqui da igreja? Ficou bonito, não ficou, Tainara? Foi feito com bom gosto mesmo. Achou aí? Capítulo 3 do livro de Abacuque. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas, parece que aumentou sozinho aqui, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também nessa época, ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Vocês entenderam esse texto? Vamos ler de novo? Ó Yahvé, grande Deus, altíssimo, soberano, misericordioso, todo-poderoso. Ouvi falar da tua fama. Quem ouviu falar da fama do Senhor? Eu vou só, como introdução, olha a fama dele. Olha a fama desse Deus. Ele pegou um cidadão que só sabia plantar e colher, deu a ele um projeto arquitetônico, de engenharia, de física, de tudo. E falou para ele, faz uma arca. É assim, assim, ele foi lá e fez. Amém? E o que acontece? Ele salvou toda uma geração de humanos que era a família dele. E salvou toda uma geração de animais para voltar a povoar a terra. Essa é a fama desse Deus. Quer mais fama dele? Tinha durante 400 anos um povo escravizado, cheio de cultura egípcia, cheio de credibilidade em alguns deuses. Durante um tempo ele desmascarou esses 10 deuses do Egito, levando sobre eles pragas, e depois tira esse povo. Quando esse povo se viu na sua maior dificuldade, que era atravessar o mar, ele abriu o caminho, ele secou uma faixa de terra para o povo poder atravessar. Olha a fama desse Deus. Essa é a fama do seu Deus. É a fama do meu Deus também. Então, olha só, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, faz de novo. Faz de novo. Olha o que ele está pedindo aqui, a oração. Faz de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Amém? Não vou seguir adiante. Eu queria falar nessa noite, para a nossa vida espiritual. Eu queria falar sobre a importância do avivamento. Nós proclamamos esse ano de 2024, o ano do avivamento. Isso aqui, querido, a gente precisa entender que não pode ser apenas uma frase bonita pregada numa parede.
Avivamento não pode ser apenas uma ideia que nós vamos viver. Avivamento é algo que nós precisamos viver. Eu quero que você entenda que não dá, é impossível um crente sobreviver nesse mundo atual, principalmente sem estar avivado. Avivamento, querido, é despertamento, é renovação, é revigoração, é ânimo. Mas não é só isso. Isso são apenas algumas palavras que a gente tenta proclamar para trazer um entendimento daquilo que é avivamento. Essas palavras são as únicas que a gente consegue encontrar. Mas por que Deus precisa avivar-nos? Se nós já temos o Espírito Santo, quem aceitou Jesus porque o Espírito Santo já está operando nele. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há sequer uma pessoa na face da terra que tenha a coragem, a audácia de levantar suas mãos e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, se antes o Espírito Santo já não haja operado no coração dele, querido. Se o Espírito Santo não operar, ele pode até levantar a mão, mas ele levanta a mão às vezes por uma formalidade e nunca mais você vê ele adorando ao Deus vivo. Você vai ver a pessoa praticando as velhas obras. Porque quem aceita Jesus é o que o Senhor Jesus fala: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Porque quem olha atrás não é mais digno dele. É o próprio Jesus que fala isso. Então por quê? A pergunta é: por que nós temos que buscar avivamento, já que nós cremos em Jesus? E eu queria colocar de início 3 motivos para você. O primeiro motivo é porque todos nós precisamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, até que alcancemos a estatura de filho perfeito, filha perfeita. O texto diz varão, mas eu quero aqui ampliar esse texto, porque parece que esse texto está falando só com os homens, amém? Mas ele está falando com todos nós. Nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, querido. Para isso nós precisamos querer, buscar, desejar e sonhar avivamento. Sem avivamento é impossível sobrevivermos a essas tentações, a esse mundo tenebroso. Tem um livro que ele é mais uma ficção, mas ele conta uma história, Este Mundo Tenebroso. Se você puder, compre esse livro, é lindo a história. Nós precisamos sair daqui nessa noite entendendo o que é avivamento, porque precisamos buscar avivamento. Se você encontrar hoje com um crente mais avivado, segundo o seu parecer, avivadíssimo, nossa, esse irmão é avivado, você vai perguntar para ele: e aí, irmão, como é que está o avivamento na sua vida? Ele vai responder para você: eu estou buscando esse avivamento. Eu me lembro de um congresso que eu participei em Barra do Piraí, na comunidade evangélica de Barra do Piraí. Eles trouxeram um pastor americano, eu agora não me recordo o nome dele, e a ideia era trazer esse pastor, para esse pastor pregar sobre avivamento. E ele chega lá, ele encontra uma igreja alvoroçada na presença de Deus, louca pela presença de Deus. O louvor daquela igreja, você começava a louvar, pessoas se jogavam no chão para chorar na presença de Deus, pessoas vinham e ajoelhavam no altar, pessoas se não tinha aquela formalidade. Ah, meu Deus, será que vai acontecer? Quando esse pastor pega o microfone para pregar, ele fala: poxa, vocês me trouxeram aqui porque vocês queriam avivamento? Isso que vocês estão vivendo é o quê? Mas o que é isso? É porque quando o crente está buscando avivamento, ele recebe, porque quem pede recebe, quem busca alcança, quem procura acha, quem bate abrir-se-vos-á. Se você junto comigo, se eu e você, nós começarmos a buscar, procurar avivamento, nós vamos receber. Só que tem um detalhe, querido: quanto mais avivamento nós recebemos, mais o nosso coração vai ansiar por avivamento, mais o nosso coração
coração vai desejar a presença de Deus. Quanto mais você tiver da presença do Espírito Santo na sua vida, mais fome, mais sede, mais desejo, mais você vai sonhar com essa presença, porque avivamento, querido, ele vai nos aperfeiçoando até que alcancemos a estatura de varão perfeito. 3 motivos eu falei pelo qual precisamos ser avivados. Segundo motivo, porque na caminhada as lutas, os problemas, as adversidades, as perseguições, os disse-me-disse, a fofoca, as difamações, as calúnias, às vezes a dificuldade de resolver um problema financeiro, às vezes a dificuldade com o filho, a dificuldade com o esposo que ainda não se converteu, isso tudo vai nos pressionando e vai nos cansando, vai tirando a nossa energia, e se nós não buscarmos esse avivamento, não acender essa chama, como o Senhor disse, hoje nós somos o altar, e a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente no altar. Nós aprendemos agora essa semana, estudando sobre as 5 ferramentas do altar, e uma delas é o cinzeiro, para que o fogo permaneça aceso continuamente no altar. Antes de eu colocar, vamos pensar aí no nosso churrasco, né? Não adianta você ir jogando carvão, tem uma hora que você tem que puxar a cinza, porque senão a cinza abafa a chama, abafa como é que eu vou falar, meu Deus? Aquele calor que o carvão está emitindo, a cinza vai abafando, e isso vai prejudicar o nosso churrasco. Na adoração, quando se fazia o holocausto, quando se fazia as ofertas pacíficas, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, colocava-se o animal lá, mas cada vez que ia fazer uma oferta, tinha que remover a cinza, porque a cinza representa pecado, a cinza representa a tristeza, a cinza representa a angústia. Quando você olha para o Antigo Testamento, toda vez que alguém passava por uma calamidade, ele raspava a cabeça, ele se vestia de cilício, um pano de saco, ele sentava-se ao chão e ele pegava as cinzas e jogava pela cabeça, por sinal de tristeza, de amargura. E na verdade, meu querido, quando você pede o avivamento, você tem que remover a cinza. Qual é a tua angústia? A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então nós temos a necessidade, dentro da adversidade, as pessoas podem te perseguir, as pessoas podem te entristecer, você pode às vezes perder um emprego, você pode perder uma carteira, você pode perder algo que vai lhe causar dor, mas você precisa entender que você precisa permanecer avivado e buscando avivamento, colocando lenha sobre esse altar, para que a chama e a brasa não se apague. Oh meu Deus, fala comigo, Senhor. Por isso Abacuque diz, por isso Abacuque pede, faz de novo. Tem um louvor hoje que diz assim, faz de novo, faz de novo. E é essa a nossa oração. A nossa oração tem que ser, Deus amado, queremos ser avivados, queremos ser avivados, queremos ser avivados. Aviva-nos, Senhor. E não há crente tão avivado que não precise de avivamento. Nós não podemos correr o risco de perder a intensidade da nossa fé. Fala assim, eu não posso jamais, nunca perder a intensidade da minha fé. E querido, o que mantém a intensidade da tua fé é essa palavrinha bonita, chamada avivamento. Oh Deus, a terceira razão, porque Jesus breve virá. Você está sabendo aí? Não sei se falaram para você que Jesus vem a buscar a sua igreja. E meu querido, eu preciso abrir esse parênteses. Você acha que Jesus vai buscar uma igreja borocochô, uma igreja triste, desanimada?
que você vem para o culto e às vezes a gente fala assim, fica de pé, ai, de pé de novo. Ai, agora vamos ajoelhar, poxa, ajoelhar num culto público, vamos fazer isso. Você acha que é essa a igreja que Jesus vai buscar? A igreja que Jesus vai buscar, ela está exposta lá na parábola das 10 virgens. E ali ele divide: 10 são prudentes e 10 são nécias, loucas. 10, quanto mais, melhor. 5, das 10, 5 são loucas, 5 prudentes. E dessas 5 prudentes, o que acontece com elas? Elas tinham azeite, elas tinham avivamento, mas elas tinham também avivamento reservado para aquela ocasião mais difícil. O texto bíblico diz: e à meia-noite, quando havia densas trevas, ou seja, um tempo de cinza, um tempo de escuridão, um tempo de tristeza, um tempo de perseguição, um tempo ruim sobre a igreja. E eu preciso abrir esse parênteses, não estou profetizando, é a Bíblia que diz isso. Tudo aponta que 2024 para a igreja vai ser um tempo difícil. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Todas as vezes que a igreja passou dificuldade, também foi o momento que a igreja mais cresceu. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque foi Ele que fez isso. Esse crescimento, querido, não é as pessoas, é Deus operando no meio da igreja. Não, mas é que o pastor teve uma ideia muito boa. O pastor, você viu lá a ideia que... Não é isso não, querido. Boas ideias humanas sem a presença de Deus não servem para nada. Amém? Preste atenção nisso. Pode até inchar uma igreja, mas a igreja de Cristo mesmo, que é uma igreja que não tem placa, que não tem parede, ela não cresce. E a Bíblia não diz que nós devemos buscar primeiro o reino da igreja Batista Manancial, ou da Assembleia, ou da Metodista. Ela diz que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Casa de Paz, agora recente. Uma das pessoas que foram ganhas na Casa de Paz foi batizada numa outra denominação lá em Diamante. Nossa, o pastor ficou triste. Pergunta com a irmã Zilda se eu fiquei triste. Fiquei triste, irmã Zilda? Fiquei muito feliz, porque ele batizou, porque Jesus foi apresentado a ele na Casa de Paz. Entenderam isso, querido? Amém? Porque Jesus breve vem. Eu nem quero mais usar a expressão que Jesus virá, muito menos que ele está vindo. Eu não gosto da expressão Jesus está vindo, porque dá a impressão que Jesus está vindo num jegue com 3 patas apenas, e Jesus ainda ajudando ele com a muleta. Por quê, querido? Venhamos e convenhamos, Jesus está demorando? Sejam sinceros, honestos com vocês mesmos. Eu já vou adiantar, eu acho que ele está demorando. Eu acho que ele podia ter vindo em 1969. Eu nasci, 10 minutos depois ele vinha. Olha que benção que foi. Então, eu não precisava ter passado, não precisava ter desviado da presença dele um monte de coisa. Mas ele não veio, porque ele tem o tempo certo. Mas na ótica humana ele está demorando. Por isso nós precisamos de avivamento. Porque essa demora pode causar em nós dúvida. Essa demora pode causar em nós esfriamento. Essa demora pode causar desânimo. E aí a gente acha, querido, que qualquer coisa vai ser uma desculpa para a gente não estar nas reuniões de oração, para nós não estarmos 6 horas da manhã orando lá na live, para nós não estarmos fazendo os cursos que a igreja está dando, que nós estamos ministrando na igreja. Por que esses cursos, querido? Porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer e continuar conhecendo cada dia mais e mais o Senhor. E aonde que nós conhecemos o Senhor, querido? Examinai as Escrituras, pois são elas que testificam dele. É aqui o nosso curso. Quem tem estado aqui tem visto que nós temos falado de quê? De Bíblia. Não é só de uma ideia de alguém. Bíblia. Porque Jesus virá. A volta de Jesus é eminente. Sabe o que significa isso? A qualquer momento. Você sabe, alguém aqui sabe me dizer que dia que o ladrão vai na tua casa? Você sabe? Alguém tem aí,
tal dia, senhor ladrão vai, tal hora. Nós não sabemos. A Bíblia diz que a volta dele é como ladrão. E detalhe, querido, ele vai vir para nos sequestrar. Porque a palavra arrebatamento, ela significa exatamente isso. Ele vai nos sequestrar, ele vai nos tomar, vamos encontrar com eles nas nuvens. Quem quer encontrar com Jesus nas nuvens aí, dê um glória a Deus. Oh, meu Deus amado, eu aguardo tanto. Você sabia que quando chegar nesse dia, você vai estar dirigindo assim, aí você vai ouvir um barulho. Ninguém vai ouvir esse barulho. Aliás, não são todos que vão ouvir esse barulho, só aqueles que são salvos. Vai ouvir o barulho da trombeta. Oh, não sei, tô parecendo mais um berrante, né? E ele vai ouvir o barulho da trombeta, assim como aquelas pessoas que estavam reunidos ali no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. A Bíblia diz que veio um barulho do céu como um vento. Barulho do céu, querido. E a trombeta também vai ser um barulho do céu. Quem que ouviu aquele barulho? Só quem estava ali ligado. Não é qualquer um que vai ouvir o som da trombeta. Só você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você que optou por ser servo de Cristo. Aí você vai ser tomado. A Bíblia diz que vai ser num abrir e piscar de olhos. Milésimo de segundo. Você vai piscar o olho e quando você vê, você já está nas nuvens. Mas antes disso, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí sim, depois que os mortos ressuscitarem, nós vamos ser revestidos, tanto nós quanto os mortos, de um corpo incorruptível. E vamos ser elevados aos céus. Você pode dar um glória a Deus? Fala assim, eu vou nessa viagem aí. Pode falar, nessa aí meu nome está lá. Eu estou com a minha reserva, estou com o meu passaporte já carimbado. Amém ou não amém? Então esse é um momento que nós esperamos, e para isso nós precisamos. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. O que está falando isso? Está falando de crente alegre, avivado, crente que está motivado para fazer a obra de Deus. É esse tipo de crente que o Senhor vai levar. Amém ou não amém? Oh Deus, Deus é bom. A renovação espiritual, ela é uma necessidade constante. Constante. Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe, ela... Aquele texto quando fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vejo isso na vida da minha mãe. A minha mãe fazia parte de um centro, a gente fala espírita, né? Mas eu não vou usar outra expressão não, senão, né, os colegas lá vão ficar chateados. Lá era Umbanda, era Candomblé, Umbanda e Quimbanda. Eram as três lá, né? Então, e a minha mãe, ela desenvolvia nas três linhas, né? Tinha orixá, tinha caboclo, tinha Exu, e manifestava tudo lá. E a minha mãe fazia muitos trabalhos junto com a mulher, desenvolveu muito rápido dentro daquele negócio. E um dia minha mãe teve um sonho, ela encontrou com o Senhor num sonho. E ela se converteu. Eu não vou falar detalhes para não tomar tempo. E a minha mãe foi caminhar com o Senhor. O problema da minha mãe é o meu pai. Todos aqui conhecem o meu pai. Meu pai era alcoólatra. Meu pai não era esse homem que vocês conhecem. Meu pai não era esse homem assim. Ele sempre foi honesto, querido. Mas às vezes ele não conseguia cumprir com algumas honestidades porque a bebida, o alcoolismo não permitia. O Satanás, ele tem habilidade em destruir reputações humanas. Sabe por que ele quer destruir a reputação humana? Ele quer afrontar Deus, dizer aí a sua criatura, compra e não paga. A sua criatura está aí, bebe e cai na rua, cachorro lambe a boca dele. É isso que Satanás quer, ele quer afrontar Deus que fez o homem à imagem e semelhança dele. E a minha mãe tinha um objetivo. O objetivo da minha mãe era tirar o meu pai do alcoolismo. E a minha mãe chega na igreja, ela se junta com, deixa eu fazer a conta aqui, irmã Ana, irmã Francisquinha, a irmã Irene e a irmã Salete. A irmã Salete, ela era esposa do presidente da igreja congregacional, inclusive tem o Bag do Oval, Biricema, São Geraldo, tem aqui nessa região tem bastante.
Uma era da congregacional, a outra era da metodista wesleyana, duas eram da metodista wesleyana e uma era da igreja Deus é Amor. Dá para você imaginar o que acontecia quando reunia esse quarteto, e a minha mãe entra pro meio delas, e elas já chegaram e falaram assim: Geraldo, você tem que fazer um pacto com Deus aí, entendeu? Você tem que fazer uma aliança com Deus, você tem que jejuar todo dia. E outra coisa, faz o voto de cortar o cabelo. E a minha mãe 10 vezes. Meu pai entra na igreja, embriagado, chapado. E o pastor faz o apelo.